Sim, mas não são todos e não são obrigados a. Eu defendo arduamente que o cientista que quiser falar, ele deve, mas ele deve ser treinado para. Nem todo cientista precisa, porque o cientista ele entra na graduação até o término do doutorado, ele leva uma média de 10 anos, que a gente estava conversando mais cedo. Nesses 10 anos, quantas vezes ele sentou numa sala de aula e aprendeu comunicação, oratória, como lidar com redes sociais, como lidar com imprensa? Nenhuma. Ensino médio não tem isso, ninguém tem. Então é cruel demais você chegar para um cientista do nada, olhar para ele e falar, nossa, tem de jornalista aqui para mim. É cruel demais. Então o cientista deve falar? Sim. O cientista deve falar sempre que ele se sentir à vontade de falar. Mas ele tem que ter uma estrutura para isso. E eu acho que isso é a obrigação das instituições de pesquisa. Que o que é essa preparação? Ah, não teve tempo de você fazer um treinamento mais longo com o cientista? Tudo bem. Mas tem que ter um jornalista junto com ele, tem que ter o assessor de imprensa, ele tem que ser brifado, o jornalista tem que ser brifado sobre quem é aquele especialista, porque não é só o durante falar, é o depois de falar. Eles falam sobre a quantidade de e-mails de hates que eles recebem. Hoje a gente tem as redes sociais, que tem um ataque privado e insano que deixam cientistas doentes. Essa é uma realidade de qualquer comunicador. Essa é uma realidade de qualquer jornalista. E não significa que é fácil. Mas ao longo do tempo ele tem treinamento para lidar com isso. Ele tem ajuda jurídica para lidar com isso. Qual que é a estrutura que esse cientista tem para receber isso? Então, sim, todo cientista deve falar, desde que ele tenha treinamento e queira fazer isso. Mas o cientista que não quer, ele pode facilitar. O que é facilitar? É atender o telefone, é atender o e-mail, indicar o coleguinha, pegar o material de divulgação científica do colega que fala de um assunto que você gosta, que você concorda, que você contribui e passa nas suas redes, indica o trabalho dele. Então, não necessariamente você precisa falar com o público, mas é preciso entender que a ciência precisa estar mais à mostra. E, sabe, não custa nada você divulgar o trabalho do teu colega para os teus alunos, para o teu laboratório de pesquisa, incluir dentro do teu projeto de pesquisa uma parte de divulgação científica, entender que quando você faz pesquisa, você não termina no artigo científico. Você tem que falar com a sociedade. O último passo é falar com a sociedade, não o artigo científico. Porque o artigo científico, muitas vezes, ele está escrito de uma forma que a sociedade não entende, numa língua que não é acessível e numa revista que está fechada. Então, você termina, você falou com os pares? Ótimo. A última fase é falar com a sociedade. Então, coloca no teu projeto de pesquisa que você precisa de dinheiro e estrutura para isso. Que precisa ter um profissional lá dentro que vai estar acompanhando a tua pesquisa do início ao fim, mostrando o processo, mostrando como é que ele funciona, como é que ele chegou lá, quem são os pesquisadores que estão trabalhando, a importância deles. Doutor, ele é pesquisador, ele é especialista, ele sabe do que ele está falando, criando credibilidade. Então, o James Hansen, quando fez isso, ele foi extremamente corajoso, extremamente corajoso. E tendo a estrutura da NASA, a NASA tem uma estrutura de comunicação gigantesca, absurda. E mesmo assim ele sofreu tudo isso. Então, de novo, estrutura. Eu vou brigar por isso o tempo todo, você percebeu, né?